Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química. Bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que agora é o maior canal de Química de todo o estado do Espírito Santo. E hoje eu irei mostrar para vocês uma experiência bem interessante, envolvendo, neste caso, soluções supersaturadas, que eu consegui fazer com material bem simples, como uma bolsa térmica que é comprada em farmácias, ou seja, aquelas bolsas térmicas que são utilizadas, por exemplo, para aliviar inchaços, contusões, essas coisas. E uma dessas bolsas térmicas que eu adquiri, ela contém em seu interior uma substância que é praticamente sólida, que quando você põe para aquecer, ela irá formar uma solução líquida, totalmente líquida, que depois que ela esfria, você faz uma perturbação nessa solução, apertando um pequeno objeto de metal dentro que se dobra e dá um estalo, e aí uma coisa bem interessante começa a acontecer no momento que você aperta essa pecinha para fazer o estalo, e aí essa bolsa ela vai começar a liberar calor, e esse calor vai ser usado, vai durar por alguns minutos, talvez até meia hora, e então com esse calor de cerca de 52 graus Celsius você consegue produzir uma compressa quente para poder aliviar inchaços e contusões, essas coisas. Então vamos dar uma olhada na nossa experiência bem interessante e depois nós vamos explicar qual é a razão bem interessante de por que isso acontece. Então, vamos lá! Então aqui nós temos nossa bolsa térmica contendo nosso sal, que no caso é o acetato de sódio. Nós podemos ver que ele está no estado sólido, tem algum material líquido entre eles. Então nós pegamos esse material e colocamos ele dentro de uma panela de água e levamos para ferver. Neste caso, nós temos uma mistura do sal sólido com uma solução saturada desse sal, ou seja, nós temos aqui uma quantidade de acetato de sódio que está bem além do que a água consegue dissolver a temperatura ambiente. Porém, quando nós levamos essa mistura ao fogo, esse acetato de sódio excedente começa a se dissolver na solução saturada, porque a uma temperatura maior, o acetato de sódio se torna mais solúvel em água. Então, o que originalmente era um sistema heterogêneo formado por uma solução saturada e um sal sólido, logo se torna um líquido límpido formado por uma solução bastante concentrada de acetato de sódio, que a essa temperatura é bem mais solúvel em água. Porém, quando nós pegamos esse material do jeito que está e resfriamos ele lentamente até a temperatura ambiente, o esperado seria que o sal sólido se recristalizasse a partir da solução, porém, em vez disso ele permanece dissolvido, formando uma solução supersaturada. E aqui nós podemos notar uma coisa interessante: quando nós perturbamos essa solução supersaturada, por exemplo, dobrando esse pedaço de metal e fazendo esse estalo supersônico, nós conseguimos fazer com que todo o soluto excedente nessa solução supersaturada se recristalize, voltando ao estado sólido de forma rápida e bem visível. Olha só que aspecto bem interessante. Essa recristalização libera calor, que será então utilizado para o tratamento com a bolsa térmica. Então, como vocês já devem ter visto, nós temos essa bolsa, a bolsa térmica, nós levamos ela ao aquecimento. Após alguns minutos ela se aquece por completo e aí aquela material sólido que tem em seu interior vai se transformar em líquido. E depois que esse material sólido se transforma em líquido, ele irá formar uma solução líquida normal, límpida, mas quando nós apertamos aquela disquinho de metal que tem em seu interior e dá um pequeno estalo, nós notamos que cristais de sólido começam a crescer para todos os lados de uma forma bem interessante. Então, o que aconteceu nessa reação química? Por que aconteceu essa transformação de uma solução límpida em um sólido? E também isso foi acompanhado de liberação de calor. Então, basicamente, esse material que está formando essa bolsa térmica é um sal que normalmente que é utilizado, chamado acetato de sódio triidratado. Ou seja, nós temos o acetato de sódio com 3 moléculas de água, e quando nós aquecemos, essas moléculas de água se desprendem do sal acetato de sódio, e aí elas começam a dissolver esse sal, formando uma solução aquosa muito concentrada de acetato de sódio. Então, quando essa solução aquosa muito concentrada a altas temperaturas, ela é estável, porém, quando você diminui a temperatura, o acetato de sódio que está dissolvido ali, ele quer voltar a ser sólido novamente, ele quer voltar a ser um cristal. Então, quando nós temos a água quente, ela consegue dissolver uma grande quantidade de acetato de sódio. Porém, a água a temperatura ambiente não é capaz de dissolver tanto acetato de sódio assim. Ou seja, o acetato de sódio é um sal que a uma temperatura mais alta, ele é muito mais solúvel em água do que ele seria se fosse uma temperatura mais baixa. Mas quando nós preparamos uma solução de acetato de sódio com água quente, uma solução muito concentrada, ou seja,
quando nós diminuímos a temperatura dessa solução muito lentamente, o acetato de sódio meio que é preguiçoso para se recristalizar, então ele não vai se recristalizar, a menos que tenha algum outro cristal de acetato de sódio presente ali para ajudar na cristalização, ou tenha alguma perturbação externa que cause a agregação dos íons do acetato de sódio, e daí cria um cristal, e desse cristal começa a crescer outros cristais. Então, nesse momento, nós obtivemos uma solução supersaturada de acetato de sódio. E aí, o que acontece? Solução supersaturada é um sistema bastante instável, pois basta uma pequena perturbação para que comece a cristalização do sal, e no momento que um cristal se forma, todos os outros íons do sal começam a querer se cristalizar de volta. E aí você vai ver os cristais crescendo por toda a solução, bastando uma simples perturbação, que nesse caso foi a onda de choque do estalo do disco metálico no interior da bolsa térmica. Ali nós tínhamos uma solução supersaturada de acetato de sódio, que é um sistema instável. Adicionamos uma perturbação a esse sistema, no caso uma onda de choque supersônica que se alastrou por toda a solução. Essa onda supersônica acabou empurrando alguns cristais, alguns íons de acetato e íons de sódio, e fez com que eles se juntassem, formassem um mini cristal. E esse pequeno cristal, ele é um núcleo de cristal, ele começou a crescer e induzir outros íons a se juntar a ele, fazendo com que o cristal crescesse bastante. E assim nós temos vários cristais se formando na solução, e ele vai se alastrando até que toda a solução, que inicialmente era líquida, se torne sólida, porque ali nós temos agora o acetato de sódio cristalizado e um pouco de água entre os cristais, só que essa água, a temperatura ambiente, não consegue dissolver todos os cristais, então por isso ele vai se reprecipitar novamente. Porém, nesse processo ele acaba liberando o mesmo calor que ele absorveu para ser dissolvido, ou seja, para nós podermos dissolver o acetato de sódio em água, nós temos que aquecer a água a uma temperatura bem alta. E no caso, quando o cristal retorna para a forma sólida, ele vai liberar a mesma energia que ele absorveu para se dissolver em água, ou seja, o calor que você usou para aquecer a água, quando o acetato de sódio volta ao estado cristalino, estado de sal sólido, essa energia não é mais necessária, então ele vai liberar essa energia que ele absorveu para se dissolver. E aí, como essa liberação de energia é suave, nós temos uma bolsa instantânea que vai aquecendo o local da luxação, do ferimento, e assim nós temos essa bolsa térmica que é portátil, e ela aquece por um certo período de tempo até finalmente esfriar. Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação bem bacana. Peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, acessem meu site, que também se chama Nerd da Química, visitem minha página do Facebook, que também se chama Nerd da Química. Muito obrigado por tudo e valeu!